bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Independente do horário que você esteja ouvindo este devocional, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida neste dia em que fomos agraciados para vivermos buscando a sua presença, buscando a sua sabedoria, para que em obediência nós possamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Mas para isso, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos direciona para vivermos verdadeiramente o corandeu com o nosso Deus. Meu nome é Marcos Belo e esse é mais um devocional Porções de Deus para a sua vida. Curta o nosso devocional, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam receber porções diárias do nosso Deus para a sua vida. Alguém já disse que te ama hoje? Eu amo você, meu irmão, eu amo você, minha irmã, e creia que Jesus Cristo te ama infinitamente mais. Entenda que você é um filho amado, uma filha amada do nosso Senhor, e que você é especial e mora no coração do nosso Senhor. Pois foi por este amor que Ele entregou a própria vida para nos livrar do pecado e nos conduzir à vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. E hoje o nosso Deus diz para mim e para você: vença o pecado exercitando a fé. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o pecado é perigoso, pois, sem que percebamos, ele pode nos impedir de desfrutar tudo o que Deus preparou para as nossas vidas. E o pior de tudo, meu irmão, minha irmã, é que o pecado nos afasta da presença de Deus. Quando pecamos, meus queridos, afastamo-nos da comunhão eterna com o Senhor. Mas há uma grande diferença entre cometer pecados e viver na prática do pecado. Nesse contexto, meus irmãos, vale ressaltar que o pecado muitas vezes é traduzido por errar o alvo, mas podemos simplesmente afirmar que ele nos separa de Deus. Como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, que diz: mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aleluia, glória a Deus. Precisamos entender, meus queridos irmãos, que o pecado nos afasta da presença divina, mas pela graça somos reconciliados com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo deixou claro em Romanos 6, 11 a 14, que diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, o pecado pode nos impedir de desfrutar o que Deus preparou para a nossa vida. Portanto, precisamos exercer a nossa fé para que nós possamos vencer o pecado. E entenda, você foi liberto e o pecado não pode mais impedir você de viver as promessas de Deus. Ande na luz e o sangue de Jesus o purificará de todo o pecado. Como está em 1 João capítulo 1, verso 7.
Ou seja, meu irmão, minha irmã, arrependa-se, pois o Senhor é fiel e justo para perdoá-lo, e o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Mas fortaleça a sua fé, exercite a sua fé, pois mediante a fé nós somos salvos. E isso não vem de nós, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, meus queridos irmãos, recebemos de Deus uma medida de fé, mas é necessário fazê-la crescer para que se torne cada vez maior. Precisamos a cada dia exercitar a nossa fé para que nós possamos vencer o pecado e a morte eterna. A fé não se desenvolve em tempos bons, e sim em tempos difíceis, mas como todo que você alimenta cresce, tudo que é exercitado se fortalece. Assim como nós precisamos praticar exercícios físicos para manter a nossa vida, a nossa saúde plena, assim também é com a nossa vida espiritual. Precisamos praticar dia após dia a nossa fé para que nós nos tornemos fortes para vencer as tentações e o pecado. Portanto, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus é recompensador dos que o buscam, meus irmãos. Por isso, Ele está despertando o seu coração hoje para que você exercite a sua fé ao buscá-lo dia após dia. E você exercita a sua fé, meu irmão, minha irmã, na leitura da palavra, em orações e súplicas, buscando a presença do nosso Deus e a intimidade com o Senhor Jesus. E, meus queridos, ao orar e ler a palavra, você pode exercitar a sua fé em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Faça isso e você terá grandes testemunhos a contar, pois somente as pessoas que exercitam a fé conseguem viver o sobrenatural. Deus será com você todos os dias da sua vida, conforme a sua fé for exercida. Portanto, meu irmão, minha irmã, exercite a fé, pois a fé é o principal remédio contra o desânimo, contra o pecado. Se não estiver fazendo efeito, então aumente a dose. Eu quero orar por você. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por este dia, por mais um dia na tua presença. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelo perdão renovado. Ó Senhor Jesus Cristo, fortalece-nos, capacita-nos, dá-nos sabedoria, discernimento para vencermos o pecado e exercitarmos a nossa fé diariamente. Ó Jesus Cristo, dá-nos estratégias para que nós possamos encontrar um tempo especial no nosso dia para nos relacionarmos contigo, para a leitura da palavra, para orarmos, para conversarmos contigo, para fortalecer a nossa fé e com isso parecermos mais contigo. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo e que o amor e a graça de Deus, a paz e a alegria de Jesus, as consolações, a sabedoria e a amizade do Espírito Santo esteja com você neste dia e para todo sempre. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.